Pronto, aqui é o documento que eu subi lá na atividade de vocês, né? Eu chamei aqui de projeto integrado 1, né? Teve até um aluno que me perguntou se tinha relação com o projeto geral. Isso tem, né? Esse projeto integrado 1, ele faz referência ao módulo 1, né? Que a gente dividiu o semestre em 3 módulos, né? E o projeto integrado 1, ele faz parte da primeira parte do projeto, né? O que é que vocês têm que entregar de artefato, né, implementado para mim, certo? Então, para essa primeira parte, vocês não usam nada de framework, ou biblioteca, né? Se você quiser utilizar do Bootstrap, né, pode utilizar. Não coloquei aqui explicitamente, mas se você quiser utilizar o Bootstrap, pode utilizar, né? Mas basicamente, é os três pilares, HTML, CSS e JavaScript. Perceba, não tem jQuery, até porque eu nem falo de jQuery na disciplina, só falo que existe, né? Não tem Vue, que é a aula de hoje, né? Então, são todos os conhecimentos que vocês aprenderam bem lá para trás, né? Então, os três carinhas aqui. O que precisa ter nesse sistema, né? Todo sistema que se preze tem no mínimo um login, né? Até porque vai ter acesso de usuários. Então, você vai criar uma funcionalidade de login no sistema de vocês, né? Só que esse login, pessoal, ele não tem nada de persistência, você não precisa armazenar nada, que é o grande lance dessa primeira parte, né? Que você está focado apenas e exclusivamente na parte estrutural do seu código e na parte um pouco de customização, né? A parte de validação são mínimas, né? Que é a parte aqui de baixo. Por exemplo, servidor, a gente nem falou de servidor, então não faz sentido nem vocês pensarem em fazer um servidor. Requisições, HTTP, então não faz sentido também. Então é tudo que a gente viu para trás, né? Então, criar um sistema de login para acesso ao sistema de vocês, ter uma funcionalidade de cadastro de entidades, o que seria isso, né? Cada um dos sistemas de vocês, eles têm trabalho com dados, né? Vamos supor, lá para aquele exemplo clássico que eu falo vamos supor que é uma imobiliária, né? Que ela trabalha com aluguel de imóveis, né? Então, quando eu falo que o cadastro das entidades, você tem que entender como fosse, por exemplo, o cadastro de um anúncio, né? Então, você tem que mapear para o que você considera como entidade de dados no seu sistema, né? Tem alguns alunos, por exemplo, que estão fazendo de pet, né? Cadastro de pets dentro do sistema. Então, por exemplo, tem pessoas que vão trabalhar com da Laís lá com, acho que é da Laís com a da Mariana, acho que é com os BTS. Então, cadastro de artigos, né, de blusas, sei lá, canecos, de faixas, sei lá, da banda. Então, seriam os anúncios que elas vão criar dos BTS. Então, acho que não é da Mariana, não. Acho que é outra, né? Tá aí a Mariana? Mariana Laís. Acho que eu misturei. Acho que é a Laís com a Isabelle, se eu não me engano. O projeto delas. Aí, esse seria o cadastro de entidades. Então, você tem um formulário no seu sistema, né? O formulário tem os campos que você precisa, né? Os respectivos botões que você vai ter para o seu cadastro, ou de inserir um determinado elemento, ou de limpar, por exemplo, os dados do aquele sistema. Então, tem que ter uma forma de entrar no seu sistema, então seria um login. Tem que ter uma forma de cadastrar os dados lá. Perceba que são cadastros fictícios, né? Você vai criar só o formulário em si, certo? Então, aqui o outro, simular a apresentação das informações de uma entidade. Então, por exemplo, né? Os dados de um determinado, vamos supor que é um imóvel, né? O imóvel ele tem um título, tem uma descrição que é até bem parecido com a prática que vocês fizeram. Quantidade de quartos, quantidade de garagens, o que seja.
Então, bem aqui você foi e cadastrou, né? Então vai ter um outro momento do seu sistema que você tem que apresentar esses dados. Perceba que não tem relação ainda desse cadastro com essas informações. Mas em um determinado canto do seu site, seja lá uma página, né? Ou um mixer de páginas, em que você tem, por exemplo, os dados de pelo menos uma entidade do teu sistema que esteja cadastrado, com imagem, com todas as informações que ele precisa, né? Essa aqui da listagem, né? Aqui no caso, a gente está mostrando que todos os dados de um único anúncio, por exemplo. Aqui você iria listar todos os anúncios, né? Pode você listar todos os dados junto, ou pode listar, por exemplo, só o título daquele anúncio. Existe exatamente fazer uma forma de lista de todos os dados que estão lá. Aí entra para a parte do JavaScript, né? O que eu quero de JavaScript? Até aqui não tem nada de JavaScript, só HTML e CSS. JavaScript, validar esses campos aqui de login e validar os campos do cadastro. Como é que você pode, por exemplo, validar um login, né? Você pode simular que tem um determinado usuário que, por exemplo, tem senha admin, usuário admin e senha admin. Por exemplo, quando tu entrar com admin senha 123, ele não vai entrar. Então, pode lançar algum alerta, alguma mensagem para o usuário, que aqui já entra mostrar mensagem de erros, certo? Ou, por exemplo, aqui no cadastro, né? Você vai e entra com valor negativo em quartos, não existe valor negativo. Então você precisa dessa validação para mostrar isso para o usuário. Então, por exemplo, a senha são 6 caracteres, né? Aí você só criou uma senha com 3 caracteres. Então aqui, no caso, né, além do cadastro de, por exemplo, anúncios, né, antes que eu me esqueça, você também tem que ter o cadastro dos usuários, que é uma coisa básica do sistema, né? Então não faz sentido você ter um login e não ter um cadastro de usuários, né? Então, no mínimo, o projeto de vocês tem que ter um cadastro de usuários e, no mínimo, o cadastro de outra entidade lá dentro, né? Certo? Então, essa aqui é o que eu peço, né, para vocês entregarem. Então, só recapitulando, né? HTML, CSS, JavaScript é o que vocês podem utilizar. Não pode utilizar nada de biblioteca a mais, com exceção aqui do Bootstrap. Cria a parte de login do sistema, né? Então tem uma entrada antes de entrar no sistema. Cria a parte de formulário de usuário e formulário de qualquer entidade do seu sistema, né? Pode ser que você tenha mais do que, por exemplo, 2, 3 coisas que você tem que cadastrar. Então é interessante que pelo menos, além do usuário, pelo menos mais uma você tenha um cadastro pronto, né? Mostrar todos os dados daquela entidade, né? Pode ser tanto do usuário como de um determinado anúncio que você tenha, né? Listar todos, né? Validar campo de login e campo de cadastro, né? E mostrar mensagens de erros adequadas, por exemplo, essas validações que você vai criar. Com relação à submissão, né? No GitHub, né? Por meio de um repositório. E lá na atividade você vai submeter só o link, né, do repositório, né, no Siga, certo? Aqui eu vou avaliar, né, também os commits. Então, como é um projeto, né, que ele é distribuído, várias pessoas, como tem vários membros na equipe, né, a gente acredita que várias pessoas vão contribuir no projeto, né? Então é bom que a quantidade de commits também seja equivalente à quantidade de pessoas, né? Então, por exemplo, vamos supor que está no projeto, sei lá, o Matheus e o Luiz Felipe, né? Aí o Matheus tem 20 commits, o projeto todinho, o Matheus fez 15 e o Felipe fez 5, né? Então dá a entender que o Matheus está contribuindo mais do que o Felipe naquele projeto. Também tenham cuidados com essas quantidades. E o projeto, ele é apresentado, né? Diferente, por exemplo, da prática que vocês gravam um vídeo, né? No projeto,
a gente vai marcar um dia para apresentação, né? Então, vai ser remoto, e você mostra o sistema rodando, né? E eu faço algumas perguntas, né? Para a equipe, tanto em relação à organização, como em relação ao código em si. Eu posso questionar alguma função que você criou, pedir para alguém explicar a parte que ela fez, e aí isso é o limite das perguntas, tá? Mas no máximo 10 minutos para vocês apresentarem o sistema, né? Aí a arguição aí pode entrar pela noite aí. Mas é brincadeira, né? Não é para ser também algo muito extenso, não. Não fiquem nervosos. É, quem aí já começou a fazer o projeto? O Lucas, Sandra, Fábio. Os caras já estão tudo avançados aí. É, de hoje até a data que eu coloquei lá, né? Ainda tem 7, 8, 9, 10 dias, né? Então, quem não começou ainda, né? Eu aconselho que comece. Apesar de ser uma coisa relativamente simples, que é a parte mais básica aí, só colocar os elementos, fazer um CSS, né? Você vai ver que quando você começar a fazer, quando começar a estruturar, criar os arquivos e tal, pensar nas lógicas aqui do JavaScript, aí vai começar a pesar, certo? Então, quem não começou ainda, eu aconselho que comece, né? Até porque o projeto ele é evolutivo, né? Eu já deixo até claro agora que, mesmo que passe o dia da submissão, né, e você, por exemplo, faça a sua apresentação, não deixe o projeto de lado, né? Tente trabalhar pelo menos uma hora, né, se você puder também, né? Uma hora por dia no projeto, para não deixar acumular as atividades, certo? Porque mesmo eu não jogando aqui, por exemplo, as atividades que você tem que fazer, essa é mais ou menos a ideia do que o seu projeto tem que ter. Ou seja, pelo menos você já idealizou, né, como ele tem que ter. Por exemplo, o cabeçalho dele tem que ser assim, né? A navegação, o rodapé dele, ele vai dispor aqui em duas colunas. O menu vai ser na horizontal. Então, eu acredito que vocês já tenham pensado em alguma coisa nesse sentido, né? Então, não deixe um projeto de lado, né? Eu vou fazer o possível para, assim que vocês já entregarem, né, a gente faz a apresentação do um, eu já lançar o 2, né? Então vocês já ficam sabendo, por exemplo, o que é que vocês têm que entregar, mesmo, por exemplo, sendo, sei lá, 20 dias de entrega ou 25 dias de entrega. Então eu vou antecipar para vocês já terem a noção do que vocês precisam estar fazendo, não deixar para a última hora. O que acontece também, né? Vou até já falar para vocês. Muitos alunos, o que acontece nessa disciplina? Muitos alunos fazem essa parte mais simples do projeto um, né? Só que é meio que relaxa, né? Tira nota boa no projeto um e no 2 vai meio que empurrando ali, vai se dar. E no final das contas, se acumula com outras disciplinas e o tempo fica pouco e acaba não conseguindo entregar as coisas do 2 e do 3, né? Então é por isso que eu falo, né? Evitem deixar o projeto de lado. Aqui encarem ele como sendo um filho seu que você construiu desde lá do início, de quando eu pedi, me deu uma descrição, desde o plano de curso, né? Que eu digo, desde a primeira aula. Ó, o projeto de vocês vai ter 3 pessoas, né? Já abri para, agora são 4. Vai ser um projeto e tal, que tem front-end, que tem back-end, que tem integração, né? Agora vocês estão fazendo puramente o front. Depois vai incrementar com o Vue, mas essa parte aqui todos vocês devem aproveitar para o projeto 2, né? Até porque ele é evolutivo. Então, encare ele como sendo um filho que você vai levar aqui para todo semestre
né? Porque senão, no caso, pode não ter o êxito da aprovação, né? Até porque o projeto ele pesa muito, né, na nota final. Deixa eu ver aqui o Lucas. Prototipagem entra na apresentação. No caso, tu querer mostrar o quê? Abre o microfone e fala. Ele deve estar falando, Amado, do usar o Figma para prototipar as telas, alguma coisa do tipo. Eu acho que é isso que ele contou. Não, você não precisa não. É, até porque você já vai ter o sistema rodando lá no dia da apresentação, né? Pelo menos é o que eu espero. Ver, por exemplo, quando tiver a data, né? Chegar lá, tem o projeto do Matheus, chegar lá, tem o seu projeto, chegar lá, tem o projeto do Vitor. Né? Então, a prototipagem vai servir para vocês, né? Até para vocês se guiarem. Né? Não criar expectativas, né? Paz. Isso. A ideia da prototipagem era bom que vocês já tivessem feito, né? Mas, como não é algo pedido aqui na disciplina, né? Das outras vezes eu até tinha pedido uma coisa assim mais superficial, mas eu via que não, sei lá, não, como eles não faziam no Figma, faziam em outras plataformas, acabava que não ficava tão fidedigno, né? Ao que eles apresentaram no final. Até vai acontecer isso com vocês, né? Até pela falta de experiência. Eu imaginei que minha navegação ia ser dessa forma, então eu comecei a fazer aqui e não teve tanto resultado, né? Então vai acontecer com vocês também. Então é isso, a mensagem que eu quero deixar é: não deixem o filho de lado, né? Cuidem dele aí durante todo o semestre, e não deixem para fazer tudo de última hora. Até porque eu sei como é que funcionam as coisas, até por conta que eu também sou aluno ainda, né? Eu sei que às vezes a gente deixa as coisas muito para cima da hora, né? Então evitem fazer isso. Até porque essa parte pode ser simples, mas quando começar a coxar mesmo, mexer com back-end, fazer requisição e nada funciona, aí não adianta. Coach. Beleza, vamos lá. Pronto, alguma dúvida a mais? Deixa eu falar sobre o estágio logo, né, antes que eu me esqueça. No Fitbank, né, outros estágios que vocês vão pleitar, às vezes tem três modalidades, né? No caso, que é o que está acontecendo muito aí com os alunos. Tem a bolsa, então você é bolsista de um determinado projeto de pesquisa, vinculado ao professor. Você é um estagiário, né, de uma determinada frente lá do seu trabalho, né, da sua equipe, de um projeto. Ou você tem vínculo de emprego mesmo, né? Um analista, um desenvolvedor, que está, por exemplo, auxiliando, que tem os estagiários auxiliando, né? Ou você dando a capacitação que seja. Por o caso de emprego e bolsa, né? A bolsa acabei de confirmar, a professora Simone, né? Não estava tão claro no manual de estágio de vocês, de CC, né? Ciência da computação, que a bolsa também contaria como qualificação para o mestrado. Mestrado não, para o estágio. Né? Então, por exemplo, se você desenvolveu, se você tem uma bolsa com o seu professor, você desenvolveu coisas relacionadas ao seu curso, né? Então, estou desenvolvendo, estou fazendo análise aqui de teste, estou fazendo aqui análise de requisitos, estou direcionando um projeto, estou trabalhando com DevOps, o que seja. Né? Você pode utilizar dessa bolsa, né, para aproveitar para o estágio obrigatório de vocês, né? Na verdade, não é nem que seja de 4 meses, mas que tenha a carga horária de 160 horas, né? Eu tenho que confirmar essa parte dos meses aí, Rodrigo, mas no caso, o estágio de vocês, ele é 160 horas.
né? Então, se você, de certa forma, cumpriu esse pré-requisito, né? Então, você estaria habilitado a pedir o estágio de vocês, ou um ou dois, né? No caso, para quem tem vínculo de emprego, eu já estou trabalhando como desenvolvedor 8 horas. Então, é mais simples. Você só precisaria, por exemplo, de uma declaração de vínculo, carteira de trabalho, né? E um plano de trabalho das suas atividades. Todos esses três, seja ele estagiário, emprego ou bolsa, você vai ser de um plano de trabalho, que é através do plano de trabalho que o seu coordenador ele lhe matricula na atividade, né? E uma vez que, por exemplo, você cumpriu aquele período, né, de bolsa ou de emprego, que seja, então, do estágio também, aí no final você tem uma atividade, duas na verdade, que é um relatório do seu supervisor. Então, a pessoa que estava ali supervisionando nas suas atividades, ela preenche o formulário, colocando a sua nota, né, e algumas observações, e entrega, no caso, para mim, que sou o professor de estágio, né, hoje, coordenador de estágio. E também faz um relato de experiência, né? Então, seria uma apresentação para mim de como foram essas atividades. Então, tem um relatório e apresentação. Uma vez que você finalizou isso daí, aí que de fato é efetivada a sua validação do seu estágio. Aí você ganha, né? Fica no seu histórico o estágio 1 ou 2. Para o caso de estágio, né? Propriamente dito, tem um passo a mais, né? Quem tem vínculo de estágio, além do plano de trabalho, declaração de vínculo, ele tem que preencher um termo de responsabilidade que está no site da UFC, né? É só você botar termo de responsabilidade do UFC, é o primeiro. Esse daqui, termo de compromisso de estágio obrigatório. Que no caso, você vai preencher esse termo, tem os dados da sua empresa, os dados pessoais, tem algumas assinaturas que você precisa coletar, e tem um passo a passo, que eu já mandei para alguns alunos, né? Posso mandar lá no grupo depois, até para ficar centralizado, que o próprio aluno ele tem que falar com a agência de estágio para agendar um determinado horário, para que eles efetivem, né, o estágio de vocês. Então, o estágio ele tem um passo a mais. Mas se for bolsa ou emprego, é mais tranquilo, né? O estágio ele tem tem que amarrar as partes, né? O UFC, empresa e estagiário e o professor orientador que chama. São 4 partes. Professor, Oi. mas todos esses vínculos, tanto de bolsa, quanto de emprego, quanto de estágio, eles cumprem a mesma cadeira, né? Que é o mesmo requisito, ou não? Isso, você tem que ter atividades relacionadas ao seu curso nesses estágios, bolsa ou emprego. Aí se tiver, né, tiver todos os comprovantes, aí você pode pedir, né, para efetivar a atividade, né? Aí tem que cumprir esse do final que eu estou falando, né? Para dar entrada, você vai ser do plano de trabalho. Para finalizar, você precisa do relatório do supervisor e da apresentação, né? Do relato de experiência. Essas duas partes que vocês têm que se atentar. Já tem muitos alunos aí inscritos, né? Eu já estágio. Já coloquei aqui na planilha para não me perder. Já estou aqui com 27 alunos. Tem pelo menos mais uns 3 para colocar aqui ainda. Amada. Vamos lá. Ei, Amada, o Rodrigo colocou no chat. Vou ver aqui do Rodrigo. Certo, dos meses eu vou confirmar, Rodrigo, né? Mas eu acho que não precisa dessa quantidade de meses. Na verdade, não é cadeira de estágio, certo? Eu vou dar até uma outra informação, que pode ser que muitas pessoas aqui não sabem. O NPDS, né, ele é o núcleo de estágio da gente para CC e SI, né? Hoje eu estou à frente do NPDS
e tem mais dois, né, técnicos administrativos, servidores também, que trabalham, né, no IPDS, que auxiliam nas atividades, eles que estão bem à frente lá dos meninos, né. No caso do NPDS, se você faz estágio no NPDS, você tem um plus, né, que é as cadeiras optativas que estão vinculadas ao estágio 1 ou 2. Então, se você está no estágio 1, você automaticamente também fica matriculado na cadeira de projeto detalhado de software. Se você faz o estágio 2, automaticamente você também fica matriculado na cadeira de fábrica de software, né? Só existe essas duas opções, só existe essa opção para você estar cursando essas disciplinas optativas, né? Porque elas rodam dentro do NPDS, né? Então, quem está no NPDS tem essas cadeiras e atividade. No caso que tu falou, de cadeira de estágio, né? Na cadeira, a atividade de estágio, né? Então, eu vou confirmar esses 4 meses, mas a princípio não tem essa necessidade. O que teria necessidade de cumprir as 160 horas do estágio, certo? As horas acumulam, digo, se acumulei bastante horas de trabalho que dá para preencher estágios plenares 1 e 2. Posso passar logo pelos dois? Não. Você só pode entrar no 2 depois que finalizar o 1. Então, por exemplo, você pode dar entrada para o estágio 1, finalizou, aí dá a entrada para o estágio 2. E se eu não tiver um professor orientador, tipo, não estou vinculado com o Bruno, no meu caso, trabalho direto para esse. Se eu não tiver orientador. Pronto, no caso do Fitbank, o professor orientador sempre estão colocando o Bruno. Tá? Alguns até me colocaram como professor orientador, mas eu aconselho que bote o professor Bruno. Em relação ao professor orientador, não tem. No caso, quem de fato acompanha as atividades é o supervisor, né? Esse detalhe também. Tem outra dúvida. No caso, quem trabalha, faz as 8 horas, cumpre as 106 horas, mas sim. Por exemplo, em 2 meses, né? Menos de 2 meses você já faz, né? É exatamente a quantidade de horas, né? Por isso que não tem muito esse lance do tempo. Então, com a quantidade de horas já é para cumprir os 2 estágios. Mas o que geralmente o pessoal faz, né? Faz um semestre, depois faz no outro. Mas, se você cumprir essas 60 horas, teoricamente já é para estar validado o seu estágio. Horas sobraram como horas complementares. Tem uma cláusula que fala sobre isso daí, Rafael. Que tu não pode, se eu não me engano, aproveitar essas mesmas horas, né? Como outros tipos de atividades. Mas eu acho que as que sobraram, acho que pode entrar assim como horas complementares, mas tem que confirmar com Simone ou Ítalo. Mas teoricamente sim, né? Até porque é a mais, né? Quem tá com vínculo de emprego aí tá ótimo. Rapidinho finaliza aí os estágios. Mas teoricamente você consegue fazer, né? Claramente com seus devidos cuidados. Por exemplo, fazer o 1 e o 2 no mesmo semestre, né? Beleza? Mas é bom tudo fazer essas confirmações. Pô, vamos lá. Ei, Almada, só a última pergunta. Ainda dá tempo de atualizar aquele documento? Porque, tipo, quando eu mandei o documento do estágio, eu ainda estava no projeto do Bruno lá, via Bruno, né? Uhum. Como orientador lá. E eu fui selecionado para entrar no FIT, né? Já faz quase um mês que eu estou no FIT. E aí eu posso atualizar o documento? Como é? Morreu no Bruno lá. Do Bruno não tem relação não com o feedback? Eu estou no mesmo projeto, só que muda assim, claro, a remuneração, né? A bolsa, nesse caso, que a bolsa E a acabou. quantidade de horas. E a quantidade de horas, né? Mas o projeto é o mesmo. Tu deu a entrada como bolsista, foi? No momento foi. Quando eu fiz a matrícula para o estágio.
E tu já tem os horários, as quantidade de horas suficiente para. Já deu a 160? Já faz meses. Pois Não, mas pronto. eu quero pagar Tu tem mais. que fazer. Tu tem que Beleza. finalizar isso daí, dessa forma que eu tô falando. Quando tu finalizar isso daí, né, o teu coordenador vai dar baixa, o teu estágio 1, aí você vai poder pedir o estágio 2, certo? Beleza. Tudo nesse semestre eu consigo fazer isso, né? Ou não? Eu acredito que sim, Beleza, então. mas eu vou confirmar ainda tanto com a Simone quanto com o Ítalo, mas a princípio, né, se você consegue fazer os dois no mesmo semestre. Beleza, então. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Se eu souber, eu respondo. No caso, acho que o Jefferson tá aí também, ainda. Sim. Pronto, o mesmo esquema, Jefferson. Pronto, eu tava lembrando de um aluno para avisar isso daí, aí eu lembrei de ti. Então, no caso, como não tem lá a bolsa com o Marcel, né? Tu pode pedir, né? Com o André e com o Marcel, pode pedir sim, como estágio. Beleza? Certo. Então vamos lá. Então, vamos agora aqui ao nosso querido, né? Vue.js, né? O Vue.js, pessoal, é um framework front-end, né? Web, né? Focado no JavaScript, em que ele vem para facilitar, né, a vida do desenvolvedor de aplicações interativas, né? Então, tu consegue fazer facilmente, né? Requisições, facilmente fazer renderizações, facilmente trabalhar com a parte do Ajax, né? Que é aquela renderização, consultas a partir do servidor para renderizar na tua página, né? Tu consegue fazer as single page applications, que depois eu vou comentar mais sobre ela, mas basicamente a ideia de ter uma aplicação toda como um único bloco, certo? E ele faz, ele é concorrente, né, desses dois caras, que é o Angular, né, e o React, né? Então, esses são os três tops frameworks para trabalhar a nível de front-end, né? Cada um com suas particularidades, mas no frigir dos ovos, eles entregam o mesmo produto, né? A mesma ideia de facilitar a vida de quem está desenvolvendo aplicações front-end, certo? Então, aqui é o símbolozinho de cada um deles, aqui é o do Vue. Aqui tem um comparativo dele, essa tabela está até um pouco antiga, né? Mas mais para deixar um pouco claro, né, de quando eles começaram, em termos de quantidade de kbytes aproximado que eles têm, né, de tamanho, né? Então, o Angular, ele começou em 2010, né? O React 2013 e o Vue 2014. Então, o Vue é o mais novinho aqui dos três, né? Aqui tem o site oficial de cada um deles. Perceba que nessa linha, né, a gente pode ver que o Vue, ele é o que tem menor tamanho, né? Então, consequentemente, ele é o que vai impactar menos, né, na tua aplicação em termos de tamanho. Então, ele vai agregar menor tamanho. Então, não vai ter tanto impacto assim. Essas versões aqui já estão desatualizadas. O Vue está na versão 3, né? Mas a mais atual, em termos de documentação, ainda, se tu até acessar o site, direciona para 2, né? Então não é bem nem a 3. Né? Então aqui ele já mapeia para 2, certo? Aqui tem alguns grandes que utilizam esses frameworks. Então, por exemplo, o Google, Wix, React, Facebook e Uber, e o Vue, Alibaba, o GitLab.
Aqui tem um comparativo desses três caras, né? Que tá a versão do Angular mais recente, que é essa mais antiga. Se você ver esse gráfico, né? Vou até colocar uma animaçãozinha aqui para vocês verem também. O Vue, né? Ele é o que tem mais estrelas na plataforma do GitHub, né? Então ele começou aqui em 2014, né? Então ele é o que está mais popular lá no GitHub. Mas um dos motivos, né, dele ser popular no GitHub também, né, dele ter uma ascendente boa, é por conta do público chinês, né? Eles usam bastante o Vue.js lá. Então, como a população é maior, né, então acaba impactando também nesse gráfico aqui, certo? Aqui tem uma animaçãozinha que eu peguei no site hoje, que mostra uma evolução dos frameworks, né? Em termos de estrelas do GitHub. Perceba que, deixa eu até atualizar aqui, isso em 2009. Né? O povo só usava jQuery, né? Só tinha um jQuery. Aí começou a surgir os novos frameworks. O React, o Vue, aí em 2015, 2016, o React já passou o jQuery. E de lá para cá, o Vue ele está bem ascendente, né? Beleza? Um dos motivos do Vue, né, ter esse crescimento também, além desse termo populacional, é a simplicidade de se construir aplicações front-end, né, com JavaScript, com o Vue.js. Vocês vão ver o quão simples, né, é trabalhar com o Vue, né? Então, a curva de aprendizagem, né, ela tende a ser bem reduzida, né, em relação aos demais. Tá? Então, dito esse overview aí sobre o Vue.js, agora vamos para a parte mais prática, né? Eu vou começar falando da maneira mais simples de como tu consegue estruturar o teu projeto Vue, né? Que é só, por exemplo, importando, né, o framework, né? Depois a gente vai ver as outras formas de fazer a instalação dele, que é com Vue CLI, né? Aí vocês vão ver que vai mudar um pouco, mas ele vai seguir uma conformidade também. Aqui, pessoal, tem um site do Vue.js. Será que só tem em inglês? No caso aqui, ele só vai ter do 2, né? Esses slides estavam todos, né? Estavam todos mapeados para a versão 2 do Vue.js. Mas como teve atualização por 3, né? Eu achei melhor atualizar os slides também, até porque vai ser a tendência, né, de mudança. Tá? E quando muda uma versão assim, 2 para 3, 1 para 2, sempre tem umas mudanças um pouco mais drásticas, né? Um pouco mais complexas. Mas no Vue, pelo menos por enquanto, né, que eu vi, ainda não teve algo tão drástico, né, de mudança, certo? Mas se, por exemplo, você usar a versão 2 para ou fazer as instalações ou uso, né, ou para aprender, se você não tem tanta afinidade com o inglês,
a aprender a documentação dele, que é o próprio site, né? É um livro completo, né? Teve até alguns alunos que me perguntaram, professor, tem algum livro? Mas o livro é a documentação da ferramenta, né? Se você for ver aqui, né, o site aqui do Vue, é muito completo, né? Então tem parte de arquitetura dele, tem o ciclo de vida, tudo isso a gente vai comentar, né? Tem o ciclo de vida, tem alguns códigos, né? A documentação bem extensa e bem completa, né? Então, se você tem mais afinidade com português, você pode ir para a versão 2, né? Até porque para 2, para 3 não vai ter uma mudança tão drástica, né? Só que aqui para os lados eu optei para 3 para manter eles atualizados, certo? Então, para a instalação, se você vier aqui, né, pode vir aqui no site, né, o 3, Get Started, tem Installation, né? A instalação traz algumas formas de como você pode instalar. Aqui no caso eu vou usar essa do CDN, né? Que é basicamente, né, um local em que estão armazenados os códigos, né? E eu vou importar justamente o que eu quero, né? Que no caso é o do Vue. Ele já traz aqui o script, você pode copiar e colar no a sua página, né? Ou, daquela maneira que eu ensinei para vocês, você pode entrar aqui e baixar, né, o JS dele, que no caso, você vai ver aqui, são um bocado de funções JS, e importar no seu código, que isso evita, por exemplo, se você tiver sem internet, né, não deixar de usar o Vue, certo? Então, vamos aqui. Vou abrir com esse cara aqui, né? Pronto, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Já foi algo que eu criei aqui antes. Pronto, aqui tá a nossa páginazinha. Sem nada, do jeito que a gente sempre já cria, né? Tem um aluno aqui que falou. Não, era eu que tinha levantado a mão, Amado, para perguntar uma coisa, que eu só vi uma dúvida mesmo aleatória. Que Oi. eu não sei, por causa que eu nunca experimentei uma página que eu estava fazendo, trabalhar sem internet. Mas quando está sem internet, o front funciona ainda? Você consegue enxergar aí? Funciona. Se você tiver baixado, né? Ah, entendi. No caso, se não tiver baixado, ele não vai ter como chegar nesse endereço, né? Então, como ele não chega aqui, porque não tem internet, então você não vai conseguir utilizar o Vue. Entendeu? Entendi. Isso, Rodrigo. Quando a gente for usar aqui o Vue CLI, a gente tem pelo prompt de comando, né? Pelo terminal, a gente consegue gerenciar os projetos, consegue criar os projetos. Então, essa vai ser a cena dos próximos capítulos, certo? Que é a maneira mais simples. Pronto. Entra no link ou baixa, né? No caso aqui eu não baixei. Como eu estou com internet, então estou correndo aqui o risco mesmo. Então você vai colocar aqui, ó, o seu script. Então, ela vai funcionar como se fosse uma biblioteca aqui, né, para sua página. Aí vamos aqui para o próximo passo. Aí o próximo passo, né, como todo bom programador, né, criar o nosso Hello World. Então, como é que a gente faz um Hello World no Vue.js? Então, você vai precisar de duas coisas, né? Você vai precisar de um local onde você quer renderizar as coisas do Vue.js e um script do Vue.js. Então, vamos lá.
Então, o local onde você vai renderizar o seu Vue.js, você tem que exatamente explicitar esse local. Então, geralmente, né, a gente coloca isso dentro de uma div. E aqui dentro da nossa div, a gente dá um ID para ela. No caso, eu sempre gosto de usar app. Né? Então, o que acontece? Tudo que acontecer aqui dentro dessas divs, né, dessa tag de abre e fecha, vai ser enxergado pelo view. Né? Claramente, eu ainda vou botar o código do view. O restante, que tiver aqui fora, é um cabeçalho, um parágrafo, não faz relação nenhuma com view. Aí segue os padrões que a gente já viu do JavaScript. Então, teria que ter um outro arquivo aqui de função e tal, que você iria chamar do jeito tradicional que você já faz. Mas o que acontece aqui dentro, né, vai estar mapeado para o view, certo? Para fazer isso, eu preciso criar um script, né, aqui embaixo. Né? Por quê? Porque eu garanto que tudo vai ser renderizado, né? E depois vai mostrar o script, que o script vai trabalhar em cima dos elementos que já existem. Né? Então você vai criar uma constante, caso que eles estão usando o padrão de maiúsculo, né? Igual a esse objeto aqui. Né? Então aqui está o objeto. No caso aqui a constante, né, a gente já amarra, né, dizendo que não vai ter nenhuma outra atribuição a ela, então já deixa ela fixa. Né? E o primeiro padrão aqui, né, que faz parte da linguagem, é o data. Ele já mudou um pouco da versão do 2, né? Ele não tinha esse aspecto de função, né? Ele era como se fosse um elemento que era construído dentro da instância, mas agora ele tem um aspecto de função, e tu retorna, né, a partir dessa função, alguns dados. Né? Daqui para cá, pessoal, é JavaScript. Né? Lembra de todas aquelas construções que a gente fez quando tinha um objeto e criava com abre e fecha chaves, e tinha os campos, e tinha os valores, né? As mesmas ideias estão aqui para o Vue.js. Então, você vai criar uma constante, você pode dar o nome que você quiser, a relação do view está aqui. Então, você vai ter um data que retorna para ti dados. Que dados é esse? Aqui, no caso, eu tenho um cara chamado title, né? Mas eu posso ter, por exemplo, um hello. E dentro aqui, uma mensagem. Tá? O que eu faço agora, mano? Agora eu chamo o view. Então é view.create app. Aí esse app aí, ponto mount, pro ID que eu estou fazendo referência. Então eu quero que ele monte bem aqui. Então, tudo que tiver relação, ele vai montar para esse local aqui. Né? Tudo certo? Tudo certo. Vamos testar. Então, não tem nada, por quê? Porque eu não mandei mostrar nada. Vamos mostrar. Para a gente mostrar a nossa mensagem, que no caso é o hello, a gente tem que usar de um conceito aqui do Vue, né, e outras linguagens, outros frameworks também tem, que é a de interpolação. Certo? O que é essa interpolação? Né? É o mapeamento de um elemento aqui no HTML para algo que vai vir aqui do teu JavaScript. Certo? Vamos testar. Bom, tá aí o Hello World. Né? Uma vez que deu o Hello World aqui, pessoal, garanto que, de fato, né, eu consegui amarrar a minha aplicação, né, como um todo, para utilizar o Vue. E estou renderizando exatamente aqui. Como é que eu sei? Porque senão ele iria mostrar o quê?
esses abre chaves, né, e fecha chave e esse relógio no meio. Como ele está mostrando exatamente o conteúdo que eu tenho aqui nessa constante, né, então eu sei que eu consegui fazer a integração do view com a aplicação web, certo? Então ele mudou, né, a criação dele, aqui é para a versão 3, se você for ver a versão 2 é um pouco mais simples, né, mas essa é a forma correta hoje. Acharam simples ou complicado? Professor, eu vi, pelo que eu estudei de Vue, Complicadinho. pelo que eu estudei de Vue, eu aprendi de uma forma diferente, tipo, assim, os projetos que eu crio usando, por exemplo, os projetos que eu crio com Vue, eu achei a NPM que eu uso, é o Node, os projetos são criados, eles têm um formato já em que você tem você já tem uma classe, uma main, você tem uma app, e eles vão chamando os componentes que são, tipo, classes separadas com um template, um script e um style. Tá um pouco diferente como você está ensinando aqui. Isso. Essa forma que tu está falando aí, Rodrigo, é outra abordagem de utilização do Vue, né? A gente já vai ver, se eu não me engano, já na próxima aula, dessa forma que você está falando aí, que é usando NPM, faz a instalação, e vai lá para o meio do terminal, ele já cria todo o esqueleto para ti, né? Que tem a main.js, tem os componentes, e tu vai chamando, vai renderizando. A gente vai utilizar essa forma aí, né? Aqui é mais como fosse o pontapé inicial, né? Só para ter um sentimento do que é o Vue. Né? O senhor está, tipo, tentando fazer da forma mais simples possível, só em um arquivo mesmo. Isso. Estou Nossa, tentando deixar aqui o mais didático, né? O cara não se assustar, porque se o cara for ver isso aí que tu tá falando, o cara desiste. É a primeira aula. só que, tipo, a maioria já é gerado pelo NPM do projeto. É só criar os Mas componentes e jogar no app. aquela estrutura ali todinha, acho que já eram uns 10 arquivos de uma vez, né? Já era um package JSON, já era uma main, já era um bocado de componente que ele já traz padrão. Então, isso aí, o cara toma um susto e desiste. Aí, dessa forma aqui, né, a maneira mais simples do cara entender um pouco do Vue, né? Aqui a gente vai ver as diretivas, que é algo que vai ser incorporado lá quando a gente estiver vendo dessa forma que você está falando. Mas a gente vai chegar lá, certo? Aqui é só para não dar um susto. Beleza? Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui é o que a gente consegue fazer de mais simples em qualquer linguagem de programação, em qualquer ferramenta, né? Com Hello World. E essa é a maneira que eu Vue, né? Faz o Hello World, né? Um canto para renderizar, o script para tu colocar as tuas variáveis e depois tu cria e monta a tua aplicação. Vamos lá. Outro passo aqui, que já é uma característica, né, do Vue, na ferramenta, é a reatividade, né? O que é ser reativo, né? Dada qualquer mudança de estado da tua variável, tu promover alguma ação, né? No caso, uma reação, né? Então, o Vue, ele é totalmente reativo, né? A versão 3, ela ainda firma bem isso. Se tu for olhar na documentação, ele tira algumas coisas, acrescentou outras, para tornar ainda mais reativo a aplicação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? O que vem a ser essa reatividade, certo? Então, já adiantando, né? Eu vou utilizar aqui de um vModel, né? Que é uma diretiva para tu linkar elementos, né, do HTML com elementos do Vue.js para que tu consiga colocar valores dentro dele, né? Então, vamos lá. Então, aqui, perceba, eu não posso fazer nada fora do div. Tem que ser tudo aqui dentro do div, certo? Então, eu vou criar aqui um botão, na verdade, um campo, tá? Não vou dar um name, nem um ID, não tem necessidade.
mas vou dar um vmodel. Tá? No vmodel eu vou e coloco a variável, né, entre aspas, relacionada ao elemento aqui da minha constante. No caso aqui é o campo hello, né? Então hello vai vir para cá. E dessa forma, pessoal, eu linkei o meu HTML com o meu campo aqui da minha constante, né? E agora, o valor que tiver aqui vai aparecer no input, e o valor que eu colocar no input vai vir aqui para o hello. Né? Então, vamos lá. Vou dar aqui um F5. Perceba que ele já veio para cá. Né? Então, por exemplo, né? Anderson Almada. Aula de web. Aquele campo, né, que outra hora era só interpolação para mostrar o valor do hello, ele está sempre sendo alterado conforme eu coloco um determinado texto dentro desse campo. Então, ele está reagindo, né, às mudanças que estão acontecendo aqui dentro do input. Então, o valor que eu passar daqui para dentro do input, ele já está sendo totalmente incorporado aqui no meu, né, vou dizer assim, entre aspas, variável. Né? Até para a gente ter a certeza de que está acontecendo isso, ó. E vai sofrendo as modificações dele, sabe? Tranquilo? Pode mostrar o código de novo? Pronto. Pronto, tá aí só dar um vmodel. Certo? No caso aqui, ó, se eu for mostrar ele no console, né, ele está pegando o valor antigo. É porque isso aqui é totalmente interno a ele. Né? Mas quando eu colocar qualquer ação dentro dos meus métodos, etc., né, o valor incorporado a ele, né, será o que vai ser refletido em toda a aplicação. Né? Esse valor aqui, essa forma que eu estou aqui mostrando, deixa eu até pegar aquela ferramenta lá que dava o zoom, nem me lembro. Deixa eu ver se eu acho ela. Acho que é essa. Ó, app data hello. Né? É como se você estivesse pegando sempre o valor da forma constante. Né? Só que o valor de hello está modificado, né, internamente pela aplicação. Né? Dessa forma aqui está mostrando o valor antigo, né? Mas com certeza ele está com o valor mais atual. Na versão 2, né? Isso até causou um pouco de confusão quando eu fui olhar. E na versão 2, tu colocava lá a tua variável, a tua instância e teus dados, e tu explicitamente aqui no console, tu conseguia fazer a mudança, né? A mudança que tu colocava aqui, ele já refletia diretamente na página, né? Só que na versão 3 ele não está dessa forma, né? Ele já teve essa modificação e que ele sempre está pegando aqui o valor antigo, né? Como se ele não tivesse sofrendo alteração. Mas uma vez que eu coloco aqui, né, aula de web, e ele modifica esse valor aqui para aula de web também, então até garantir que esse valor ele não é mais Hello World, é aquele valor passado, né? Não é o valor atual. Só para deixar claro para vocês, para que vocês não criem confusão também, certo? Não acho que esteja incorreto, né? Quando tu coloca interpolação, ele mostra o valor atual, então tá com o valor mais atual de fato. Beleza? Mas se for a versão 2, a versão 2 do Vue.js, tu faz isso aqui e já altera automaticamente. Por exemplo, se tu altera no console,
eu já altero aqui, né? Mas o 3 ele está com esse detalhe de deixar o valor passado, né, aqui no console. Vamos lá. Aí onde vem a ideia das diretivas. No Vue, né, ele tem diretivas, sempre elas começam com esse V traço, né? Você pode até também customizar algumas, né? Mas o que são essas diretivas? Basicamente, são tarefas, né, que tu vai atribuir algum atributo da tua tag HTML, né? Então, o primeiro aqui, no caso, por exemplo, eu quero criar um if, né, no meu HTML e no meu view, né? Para tu fazer um if, tu tem que ter um elemento que tu escolhe, né, por exemplo aqui, né, no caso aqui um parágrafo. Ele funciona, essas diretivas, como se fossem atributos. Até se tu ver aqui, ó, o vModel, né, ele entrou aqui como se fosse um atributo, do mesmo jeito como se fosse um ID, um name, um type, certo? Do mesmo jeito o VIF, né? Então, esse VIF é do view. Igual o quê? Igual a um valor que tem que ser uma condição, né? No caso aqui, a condição, eu coloquei nesse exemplo uma variável que é um boolean, né? Mas nada impede, por exemplo, de tu fazer uma comparação aqui, né? O mesmo que tu comparava no JavaScript, tu consegue fazer uma comparação dentro do teu if aqui, certo? Então vamos lá. Então, tá aqui um parágrafo. VIF, supor uma variável chamada status. Aí, válido. Então, se tu criar uma variável aqui, status, então ela tem que aparecer aqui também no teu objeto, certo? Então, status. No caso aqui, ela está como que está explicitamente, né? Então tem que fazer um boolean. Então, se for um true, né? Então, se for verdade, ele aparece. Se for false, ele não aparece nada, né? Então, isso é o que está dizendo aí nesse pedaço de código. Então, vamos fazer aqui. F5, válido. Né? True. Então, status é verdade, então aparece. Se aqui fosse false, né? Então ele não apareceria. Certo? E assim tu pode brincar com a mesma ideia do if, else, né? Que você já trabalha. Certo? Tranquilo? Certo. O senhor pode explicar o que é vbind? Viu o quê? O que é aquele recurso do Vue chamado vbind, para que ele serve? O bind. O bind é para tu linkar, a gente vai até chegar nele. Tu linka algum atributo de algum elemento HTML com o elemento do data lá do Vue. É para tu fazer um link entre os dois, certo? Então, por exemplo, tu pode alterar os valores, né, a partir do bind. Então, tu pode fixar, por exemplo, a gente vai chegar lá, pode fazer alteração de classe no teu, por exemplo, no teu CSS. Então, tu pode especificar uma classe para ter um comportamento, outra classe para ter outro comportamento, atribuir uma variável, né, que receba um dos dois comportamentos e linkar, né, o class de um determinado elemento HTML com essa variável que guarda o comportamento. E assim tu pode ficar brincando com uma classe e com outra, acha a reatividade. Então, basicamente, tu faz links de elementos HTML com os elementos do Vue.js. Ele é diferente do vModel. O vModel é para tu guardar
para tu fazer a mudança de valores, né? O VBind é para tu fazer links com os atributos de fato que já existem. Então, são os atributos que já existem. A gente vai chegar lá. Então, o VShow, né? Tem o VShow ele tem uma pequena diferença do VIF, né? Ó, o VShow, eu vou mostrar para vocês o VIF lá. Eu dou aqui um Ctrl+Shift+C e mostro aqui os elementos, né? Ó, eu vim aqui na tua div, né? Tem aqui o Hello World que ele renderizou, certo? Legal que se tu alterar aqui, né? Ele já muda lá. Ele já muda aqui, né? Aqui está teu input normal, certo? E bem aqui está comentado. Ó. Então, até colocar a especificação VI. E foi comentado por causa do VI. Então, se for falsa a tua condição que tu está fazendo aqui, foi falso, no caso não mostrou por conta disso, então ele mapeia dizendo que tem um elemento, mas que ele não foi mostrado porque ele não obedeceu a condição. O VShow, ele é um pouco diferente. Tá? O VShow, a diferença dele, ó. Ele mostra o elemento, certo? Ele mostra dizendo que era um parágrafo, tinha valor válido, mas mostra aqui um style display none. Né? Se você já deu um style display none, você viu que o elemento que você queria desapareceu. Então é basicamente essa diferença. O VIF, ele deixa um comentário no código HTML, e o VShow, ele bota o código, só que ele coloca o style dele para não mostrar o display, né? Então, para ele não aparecer. Então tem só essa pequena diferença. Mas de toda forma, ele não aparece, né? Mas aqui para dentro do teu código HTML ele vai ter essa modificaçãozinha. Beleza? Aí agora a gente entra no else, né? Então, se for verdade, faça uma coisa. Se for falso, faça outra. Né? Então, o else ele vem para isso. Então, por exemplo, né? Vamos supor aqui que eu tenho um outro campo. Aula web. Perceba que é os mesmos padrões, ó, 2 pontos, valor, vírgula, né? Não é igual, é com 2 pontos. Então, se for verdade aí, né? Você vai mostrar, por exemplo, válido. E se for falso, né, vai mostrar hello 2. Perceba, pessoal, que eu estou colocando aqui um texto, certo? Mas nada impede de você colocar aqui uma div. Né? Nada impede de você colocar qualquer elemento. Aqui é só para ser mais didático, né? São textos. Aqui pode ser uma div que você coloque, né? E aqui dentro tem outros elementos, que tem uma imagem, né? Aí, isso é o limite. Vamos testar. F5. Sumiu. Hello 2. Só porque ele ficou separado, ele já deu um erro. Né? Inclusive, ele até mostra aqui o erro. Então, F5. Pronto, mostrou a aula de web. Por quê? Porque aqui é falso, né? E não entrou, no caso, ele saiu dessa condição, entrou nessa. Né? Mostrando o caso contrário. Então, se fosse true, mostra válido. Né? Tranquilo? Tranquilo? Certo. Aqui está um exemplozinho um pouco mais complexo, né? Com if e com else. Então, imagine, por exemplo, né?
que não seja só um elemento simples, mas seja, por exemplo, um objeto, né? No caso, eu fiz um objeto chamado usuário. O usuário tem um ID, tem um nome, tem um sobrenome. Tá? E é ele que eu quero que renderize, né? Então, por exemplo, se for verdade, eu vou e mostro o usuário. Você pode mostrar da maneira mais deselegante, né? Que assim, como ele é um objeto, então ele vai mostrar tanto o campo como o valor, né? Ou mostrar o objeto com o campo, aí ele pega só os valores. Então, vamos fazer assim, a princípio. Ó. Então, se eu mostrar o objeto, ele vai mostrar aqui o objeto para mim. Então, ó, é de nome Chico, sobrenome Silva. Se eu quiser ser um pouco mais elegante, né? Vou botar aqui um ID. Posso, por exemplo, né? Vou tirar isso aqui no parágrafo, fazer uma div. Posso, por exemplo, criar um L aqui, né? Criar vários L's. Ali. Que vai ser nome, sobrenome. Tá? Vamos lá. Assim, ele já tem uma forma que é um pouco mais elegante. Né? Ou se, por exemplo, imagine que aqui seja uma variável que verifica se tem usuário ou não. Então, se for falso, né, a gente pode botar uma mensagem para o usuário. Né? Usuário, contrato. Certo? E assim você vai brincando aí conforme você queira. Né? Deixa eu tirar aqui só para ficar poluído. Certo? Tranquilo? Beleza. Aí a gente entra aqui em outra diretiva, né? A gente já viu o if, né? Já viu o else. Já viu um else um pouco mais elaborado. Já viu o vshow. Já viu um pouquinho do vmodel, né? Agora o vfor. Quando é que você usa o vfor, né? Quando você quer fazer uma iteração, né? Geralmente é utilizado aqui quando você tem um array, né? Então, por exemplo, imagine que eu tenho um array de carros aqui. E cada carro, perceba que tem um array, está aqui colchete, né? Cada elemento é um objeto, então até para deixar um pouco mais complexo. Né? Então você poderia criar um outro campo aqui, né? Conforme a necessidade. Então eu tenho aqui um array que tem 3 objetos e cada um dos objetos tem o campo nome, né? E cada um dos nomes aqui é representado, por exemplo, por um nome de um carro, né? de um modelo. Então você pode fazer um vfor. Né? Então vou fazer aqui um vfor, um L, um LI. No vfor, pessoal, você tem que colocar um elemento que você quer que se repita, né? Você quer que ele vá criando, né? Tempo de execução ali, certo? Então, um vfor. No caso aqui, eu quero que fique o quê? Criando LIs, né? Então, eu vou criar um elemento aqui, pode ser qualquer um, por exemplo, um item em carros. Carros que é meu elemento aqui que mapeia o meu array. Né? E aqui eu posso mostrar tanto o item, né? Como, por exemplo, pegar um campo desse item. Então, vamos mostrar aqui a princípio esse. A gente vê. Né? Então, aqui, ó, nome, né, que é um objeto. Então, nome Go, nome Palio, nome Siena. Se eu quisesse ser mais elegante, nome. Tá? Beleza?
Só um detalhe que eu esqueci de falar, que pode ser que depois vocês tentem, né, e não dê certo. Você não consegue, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Por quê? Como se você estivesse juntando dois elementos, né? Porque aqui, pessoal, ele encara como se fosse uma expressão, né? Então, por exemplo, aqui um ID vai ser o quê? 1 menos nome. Ele encararia como se estivesse fazendo uma diferença entre eles, né? Se tu quer mostrar os dois, um do lado do outro, vai ter que botar aqui um espaço, né? Dessa forma. Beleza? Dentro da interpolação vai uma expressão. Se vocês tentem der errado, eu já adianto para vocês. Tranquilo, V4? Agora acho que é o bind, Rodrigo. Ah, não, o módulo. Pronto, o módulo já deu um leve input. Uma ideia de um formulário, né? Então, vamos lá. Só para deixar mais claro. Vou tirar todos esses. Este. Só preciso aqui no caso do vmodel. Sei lá, name. Aqui, let's name. Age. Lá, CPF. Perceba, você não pode ter esses vmodels aqui com esses nomes, se no caso também você não tiver eles mapeados aqui, certo? Tem que estar um linkado com o outro. Se eu fizer isso, não é nem para ele funcionar. Certo? Ele não vai conseguir achar aquela propriedade. Ele até coloca aqui, ó. Propriedade não consegue ser renderizada. Não é possível acessar para ser renderizada. Então, além disso, né, desses caras aí, eu vou colocar aqui as interpolações. Então, name. Pronto. Aqui eu crio elas. Então, name. Então, sempre quando eu digitar alguma coisa nesse input, né, ele vai gravar em name. Sempre quando eu digitar alguma coisa nesse input, ele vai guardar em last name e assim sucessivamente. Vamos lá. F5 é aqui nome, né? Então, Francisco. Last name Gomes. Idade 30. CPF 123. Né? Poderia, sei lá, para ficar um pouco mais compreensível, né? Então aqui, ó. Francisco Gomes 30 23. E assim você vai montando sua aplicação, né? Aquela ideia lá que eu falei, ela se mantém aqui. Ele sempre está pegando o valor anterior quando eu boto no console. Mas esses valores todos estão alterados. Certo? Tranquilo aí o vmodel. Só se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês falarem. Porque senão vai atropela aqui, né? Aí o que eu acabei de fazer, né? Agora o vbind, né? Que foi o que o Rodrigo falou.
Então, o que a gente vai fazer aqui, no caso? Ó? Ele linka os atributos da HTML, né, com os elementos aqui do Vue.js, né? Então, por exemplo, aqui, né, no caso tem uma imagem. Imagem, geralmente, ela está associada ao quê? A um source, né, que tu mapeia para alguma imagem que tu tem ou na internet ou no teu computador. Quando tu dá um vbind, né, tu tem que dar 2 pontos e o atributo do HTML, tu mapeia para algum elemento do Vue. Então, tem que ter um elemento do Vue, né, aqui no teu data. Certo? Inclusive, esse aqui está até da maneira antiga, depois tem que atualizar. Tu pode mapear, por exemplo, um alt, mapeia o que tu quiser, certo? Além do vbind, ele tem uma outra forma de tu fazer isso, né? Que é assim, mais econômico, que é utilizando os 2 pontos. Então, se tu usar o vbind ou 2 pontos, ele entende como sendo a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Vou até fazer uma brincadeirinha aqui. Né? Vou deixar só um input desse. Vou chamar ele aqui de image. Tá? Vou criar aqui uma imagem. No caso aqui eu já tenho algumas. Né? Eu tenho 2. Carro JPG e carro 2 JPG. Né? São 2 carros. Que peguei no Google. Deixa eu apagar essas que já tem aqui para não ficar muito poluído. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma imagem, né? E vou dar para o source dela aqui, esse mesmo image aqui, né? Então, para eu mapear, uso o vbind. Então, vou usar aqui com 2 pontos para economizar teclado. Certo? Então, mapeei para esse elemento, né? E o valor desse elemento eu vou colocar a partir do input, né? Até para mostrar para vocês a parte reativa. Né? Então, vamos lá. Então, F5, né? O nome da minha imagem, que está aqui na mesma altura aqui da minha index, né? Carro JPG e carro 2 JPG. Então, se eu botar carro.jpg, ele pega a imagem, né? Acha ela no meu sistema de arquivo, né? Porque está na raiz, e apresenta. Agora, o poder da reação, né? Não é carro 2. Então, eu já vou e troco pela imagem que eu quero. E aí, onde tem o poder do bind, né? Tu consegue fazer as coisas bem dinâmicas, né? Trocou o valor, tu consegue alterar completamente, né, os dados daquela página. Certo? E aí, é poderoso o Vue.js? Ainda estou achando difícil ou está simples ainda? Vamos ver na prática aí, né? Como é que vai ser. E aí, quando começar o pau torar na prática. Fala não. Mas é tranquilo, pessoal. Não tem nada do outro mundo, não. Né? Quando vocês sentarem para replicar o que eu estou fazendo, claramente tem dificuldade, até porque vocês nunca se depararam com isso. Alguns já mexeram, né? Mas vocês vão ver que aos poucos vocês vão pegando o ritmo. O Matheus está profissional, já não viu. Aqui tem um exemplo ó, com um class, né? Não vale a pena fazer, mas é a mesma ideia, né? Tem aqui um CSS, ó, que tem 2 classes, uma para cor vermelha e outra para cor verde, né? E eu tenho, por exemplo, aqui um parágrafo que faz um link com um class, né? Para mapear a parte de customização do CSS. E eu vou e altero aqui no meu data, né? É o mesmo esquema. Né? Eu fiz aqui para a imagem, isso vale análogo para os demais. Certo? A gente vai e entra nos métodos, né? O que são os métodos? Os métodos que a gente tem realmente... Esse slide aqui não atualizei. Né? Vou ter que corrigir para mandar para vocês novamente.
São os mesmos métodos que a gente tem, por exemplo, com a ideia de uma função, né? Então, são artifícios quando você quer executar, né? Dado, por exemplo, a entrada, né? Mas, geralmente, esses métodos estão mais associados às coisas que vão, às vezes, aparecer, né? No teu HTML também, né? Então, a gente vai até mostrar uns outros elementos, que tem o computed, tem o watch, tem vários, né? Aqui aos poucos, a partir da próxima aula aí já tem mais novidade, né? Aqui, por enquanto, a gente vai só executar um método. No caso, esse método aqui é o de só fazer um alerta, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Então, ele vai entrar aqui em method. Então, não é mais aqui em date, né? Agora tem um outro elemento para isso, né? E aqui o nome da sua função, no caso, né? Seu método. Eu vou chamar de alertar function. Pode ter parâmetro ou não. Aqui no caso, depois eu coloco um parâmetro. Um alert. Você só o que? Cheguei. Então aqui você pode criar, né? Conforme suas regras de negócio, né? Que seja necessário para você. Então, para você chamar esse alerta, né? Você vai ter que utilizar uma outra diretiva. Que no caso aqui é a v-on, né? A v-on, tu consegue colocar eventos em qualquer elemento que você queira, né? Então, pode ser um input. No caso aqui é um botão. Nada impede de você dar uma imagem. Então, tudo aquilo que a gente fazia com aquele, acho que é Add Action, acho que é Add Event Listening, né? Lá do JS. Add Event Listening. O que você fazer aqui com essa coisa mais pesada aqui do Add Event Listening, tu faz com o v-on, só botando a diretiva, né? Tu faz com o view só botando a diretiva. Para fazer essa diretiva, ou você bota um v-on, dois pontos, né? O evento, tem vários elementos, aí você tem que olhar a documentação. Então, select, aqui eu vou usar o clique, né? É o mais simples. Ou botar um arroba, né? Ele é bem similar à ideia aqui do by, né? O by você troca por dois pontos. O v-on você troca por arroba. Então, quando eu clicar no elemento, aqui no caso é um botão, mas nada impede de ser um outro elemento, ele vai chamar o método, né, enviar. Aqui no caso enviar, para a gente vai ser alertar. Então, vou botar aqui um botão. Para que eu não dei o clique. Arroba, clique. Alertar. F5, clique. Tá faltando o quê? Alertar is not a function. Né? Esqueci alguma coisa. Não tem nada a ver, não. Not a function. Criar. O que está errado aqui?
Deixa eu ver alguma coisa. Methods. São methods, não é method. Só que também há duas formas de você declarar a função. Você pode colocar ou dois pontos function ou colocar a função aqui direto. Você não pode colocar o function aqui antes. Então vamos lá. Então cheguei. Né? Posso, por exemplo, passar um parâmetro para cá. Então, por exemplo, ok. E venho aqui pegar esse parâmetro. Né? Por exemplo, um string. Então passo parâmetro também, se eu quiser, né? Um detalhe, vamos supor que aqui está, sei lá, hello. Né? Um detalhe que eu não comentei. Para você utilizar dos valores que estão aqui, né? Você pode utilizar do this. Deixa eu só fazer aqui o teste. Vou mostrar para vocês. Que era assim que fazia na versão 2. Pronto. Da mesma forma para 3. O this, ele pega a referência completa em relação ao app aqui, certo? Então, por exemplo, se tu quer pegar o image, que é um campo que tu criou aqui no teu date, né? Então tu tem que usar do this, porque senão ele não enxerga. Então, se por exemplo for só image, ele não enxergar. Ó, pega até um errozinho ali, ó. Image is not defined. Então, se tu colocar direto o campo aqui, ele não enxerga. Então, tem que ser um this. Isso funciona também para outros elementos, quando a gente estiver trabalhando aqui com mais coisas do view, quando estiver usando computed, né, ou outros métodos, sempre tem que estar utilizando do this, para poder enxergar a referência. Certo? E é isso, pessoal. Acho que por hoje já tem coisa demais aí para vocês estudarem. Beleza? O que eu coloquei aqui, ó, no final, né? Eu coloquei o link para a documentação da V3, mas nada impede você usar a V2. Tem uma playlist que eu peguei bem legalzinha aqui no YouTube, né? E esse terceiro link aqui foi onde eu criei as aulas para a versão 2, né? Para as outras vezes que eu ministro essa disciplina. Então, muito bom. Que acho que meio que complementam a outra, certo? Se você tiver curiosidade de ver algumas coisas a mais, né? No próprio YouTube já tem, né, as aulas que eu ministrei sobre o Vue, né? Então, se você quiser se adiantar, tem muita coisa lá, né? Mas só que já tem muita informação para vocês. Então, a aula de hoje, como a documentação, como esses dois links. Então, aqui foi só para meio quebrar o gelo, né, do Vue, para vocês não acharem que também é uma coisa do outro mundo. Né? Até porque se vocês forem ver as coisas que a gente fez aqui foram bem simples. Então, não se assustem, né? Mas também não achar que é fácil demais, não. É fácil, mas também para a gente chegar a umas coisinhas um pouco mais complicadas. Por exemplo, essa parte que o Rodrigo comentou, né? De outra forma que eu via como é que fazia. Aí vocês vão ver, se fosse daquela forma, você vai ver que é bem um pouco mais difícil, porque tem muitos arquivos, tem uma estrutura, tem que entender a lógica por detrás dos componentes. Então ia quebrar um pouco a cabeça de vocês, né? Dessa forma aqui, eu gosto para meio que ser um pouco mais didático, né? Não ser uma coisa complicada. É fácil quando o cara já tem um pouco de experiência, né? Como tu já tem experiência e está trabalhando, aí tu acha tranquilo. Os caras que nunca viram web, os caras penam, viu? Entender de hierarquia é bem mais complicado. Pois beleza, pessoal. Uma boa noite para vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, né? Podem ir perguntando. E é isso.
É só pro cabo rodar, já dá meia hora, né, Matheus? Mas é isso mesmo. Valeu, um abraço. Assim que possível, eu coloco a aula lá. Beleza. Boa noite. Valeu. Nos